Germano fica muito emocionado com a filha e vai fazer um carinho nela, mas a menina manda ele não tocar nela. Germano diz que não vai fazer mal a ela e pergunta se ela não reconhece ele, e revela que ele é o pai dela. Sofia começa a dizer o nome dela, mas começa a do nada ficar perturbada. Germano fala para ela esperar e diz que quer conversar com ela e convida ela para comer alguma coisa, e a menina aceita. Eles então vão até um café. Sofia diz que esse nome é bonito. Germano explica a origem do nome e ela diz que já teve muitos nomes, mas que esse é o mais bonito. Um garçom vai levar o pedido e Sofia pergunta se eles estão precisando de uma garçonete ou alguém para lavar a louça. O garçom diz que não e sai. Germano pergunta desde quando ela trabalha de garçonete. Sofia diz que quando a situação aperta, ela faz qualquer coisa e diz que já viu Germano. Ele pergunta se foi há 2 anos atrás. Sofia diz que perdeu a noção do tempo. Ele pergunta se antes de 2 anos atrás ela se lembra de alguma coisa. Sofia diz que não. Germano pergunta se ela sabe por que ela foi parar ali no bairro de Fátima e se ela conhece alguém por ali. Sofia diz que conhece, mas não sabe direito quem, e pergunta qual é o nome de Germano. O ricaço diz seu nome e a menina fica repetindo o nome dele várias vezes e pergunta se ele é o pai dela. Germano confirma e ela diz que olhando para ele agora, começa a se lembrar de tudo. E ela também começa a fazer uma ceninha de que está passando mal. Germano socorre a filha colocando ela no carro. Enquanto isso, Jacaré vai vendo a cena e diz que a desgraçada da Nina conseguiu. Sofia pergunta para onde ele está levando ela. Germano diz que é para casa e Sofia diz que não tem casa, mas diz que confia em Germano. O ricaço diz que vai levar ela para conhecer o resto da família. Elisa entra no quarto de Carlinhos e Daisy e vê a foto de Dino e pergunta o que a foto do infeliz está fazendo ali e chama ele de safado. Carlinhos diz que ele é seu pai e que não gosta que a irmã fale assim e pergunta por quanto tempo o pai vai ficar preso. Elisa diz que não sabe, mas que vai fazer de tudo para os irmãos serem felizes. Fabinho desliga o telefone afobado e Débora pergunta o que aconteceu. Fabinho diz que Germano mandou ele ir para casa. Débora diz que vai ficar ali. Fabinho sai e encontra com Charles, mas diz que precisa ir embora. Fabinho sai e Débora diz que ainda não terminou de trabalhar. Charles diz que não tem problema e que vai esperar por ela. Carolina vai andando e vê Arthur e Elisa, mas vira a cara. Arthur diz que deve ser difícil para ela verem os dois juntos, mas Elisa diz que ela vai ter que se acostumar. Fabinho chega afobado em casa e pergunta para a mãe o que está acontecendo. Lili diz que também não sabe e que eles têm que esperar. Germano chega e logo atrás entra Sofia. Lili vê a filha e desmaia no sofá. Germano e Fabinho vão acudir e Lili acorda toda afobada procurando por Sofia. Germano diz que encontrou Sofia no bairro de Fátima. Lili fica muito emocionada e vai abraçar Sofia, mas a menina fica incomodada e Germano tira a ricaça de lá. Lili vai dizendo que é mãe dela. Germano diz que Sofia não sabe quem ela é. Sofia diz que conhece Lili. A ricaça diz novamente que ela é sua mãe. Fabinho pergunta do que ela lembra. Sofia diz que está começando a se lembrar aos poucos da casa e de costas para eles, dá uma risada diabólica. Ela olha para Fabinho e diz que lembra do menino também. O menino diz que é irmão dela. Sofia começa a chorar dizendo os membros da família e todos se emocionam e se abraçam. Sofia empurra Lili e pergunta por que ela abandonou a filha. Fabinho diz que achou que Sofia estava morta e pergunta se ela não lembra do acidente.
Sofia se desespera e pergunta que acidente. Lili diz que a filha sofreu um acidente e Sofia se desespera mais ainda e diz que está se lembrando e começa a contar do acidente e diz que estava com o noivo dela e pergunta cadê o Rafael. Lili fica rindo de nervoso. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta, com quem você acha que Elisa deve se casar no final da novela? Com Jonatas ou com Arthur? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Pietro vai elogiando as fotos de Rafael. Diz para ele se preparar porque no dia seguinte tem a foto da capa com a maluca da Cassandra. Rafael se despede e sai da sala e liga para Lili. A ricaça diz que agora não dá para falar. Rafael diz que a voz dela tá estranha e pergunta o que aconteceu. Lili diz que conversa com ele depois e desliga o telefone. Sofia desce as escadas e Eusébia fica chocada ao ver Sofia. A menina diz o nome da empregada e Germano diz que ela reconheceu Eusébia na hora. Sofia diz que tudo ali é meio familiar, mas que ainda tá meio confusa e tonta, e pergunta se pode descansar. Lili pede para Eusébia arrumar o quarto de Sofia. Silas vai falando que contratar um segurança é um dinheiro jogado fora. Eusébia aparece e pede para a diarista lavar umas roupas e arrumar o quarto de hóspedes. Silas chama Eusébia e pergunta quem chegou. Eusébia diz que foi a coisa mais doida da vida dela e revela que Sofia voltou. Silas fica chocado e Eusébia diz que Sofia não se lembra de nada, mas que a ela não engana e que já viu a menina mentir muitas vezes para o pai. Lili vai fazendo carinho em Sofia e a menina diz que não sabe se está lembrando das coisas ou se está sonhando. Lili diz que o importante é que Sofia está com eles agora. A menina diz que é muito bom estar de volta com uma cama de verdade e protegida. Ela ainda começa a chorar e Lili acalma a menina e vai dizendo que ama muito Sofia. A menina diz que sentiu falta da mãe. Lili, na sala, diz que Sofia dormiu. Germano diz que não dá para imaginar o que a filha passou nesses últimos anos. Lili revela que Sofia está com uma cicatriz na testa e diz que deve ter sido horrível esses 2 anos para ela. Fabinho diz que não consegue entender o que aconteceu com Sofia. Lili diz que tem coisa que não dá para entender e que Sofia voltou e que ela nasceu de novo. Germano diz que está surpreso, mas feliz. Sofia se levanta da cama e pega seu celular na bolsa. Ela liga para Jacaré e diz que eles caíram na história dela e revela que a diversão tá só começando. Ela ainda diz que quando a casa estiver vazia, ela dá um jeito de fazer Jacaré entrar na casa e que eles encontram o cofre, roubam e fogem juntos. Jacaré pergunta se não dá para ser hoje. Sofia fica brava e diz que ali tá cheio de seguranças e que vai dar problema. Ela ainda diz que precisa do dinheiro, mas que antes vai se vingar de todo mundo. Germano fala que qualquer coisa ele está à disposição. Fabinho pergunta se é só ele que tá achando estranho Sofia aparecer assim do nada. Ele diz que tá feliz de ver a irmã viva, mas é tudo muito estranho. Germano diz que eles têm que procurar uma ajuda de um terapeuta e que assim eles vão descobrir o que está acontecendo. Lili diz que a família tem que ser muito unida nesse momento. Germano diz que Sofia perguntou por Rafael e que ela ainda acha que está noiva dele. Lili diz que resolve isso. Germano pergunta como Sofia vai reagir sabendo que Lili está com Rafael. Lili diz que Sofia nem sabe que ela e Germano estão separados e que teve uma filha fora do casamento. Fabinho manda os dois pararem de brigar. Lili diz que esse não é o momento de brigarem e dá boa noite para Germano. O ricaço sai da casa e Fabinho diz que Sofia já viu Lili com Rafael.
Lili diz que Sofia pode não ter reconhecido ela e que a filha só foi lembrar da mãe em casa. Fabinho diz que a alguma hora Sofia vai querer ver o Rafael. Lili pede calma e diz que não quer que a filha sofra mais. Cassandra dá bom dia para o pai e para a irmã e já vai saindo. Hugo pergunta onde ela vai. Cassandra diz que vai fazer as fotos para a capa e começa a mostrar as inspirações que ela quer para a capa e diz que quando ela sair, totalmente demais, o mundo nunca mais será o mesmo. Hugo disse que ficou com vontade de ver as fotos e pergunta se Carol vai estar lá. Cassandra diz que é melhor o pai não ir porque ele pode atrapalhar e manda ele ir jogar golfe com os colegas de condomínio. Hugo diz que não tem nem colegas e nem sabe jogar golfe. Cassandra diz que eles têm que aprender a fazer coisas de rico, se despede e sai. Sofia sai da piscina e Lili aparece dando bom dia. A menina diz que não sabia que gostava tanto de água. Lili diz que a filha adora água e pergunta se ela lembra da Bastille. Sofia abre um sorriso e diz que é o nome da empresa em que ela trabalhava. Lili diz para o doutor que aos poucos a filha está se lembrando. Sofia entra em choque e o doutor diz que foi ali para recuperar as lembranças de Sofia e pede para eles baterem um papo. Eusébia aparece e chama Lili dizendo que Rafael está no telefone. Lili diz que liga quando puder. Rafael diz que Lili está evitando e Charles revela que Fabinho estava com um problema em casa. Rafael diz que Lili tem que dividir tudo com ele e Carol e Pietro chegam no estúdio. Carol diz que eles têm que tratar bem Cassandra porque ela é filha do dono da revista. O doutor vai falando para Lili que é um caso de amnésia, mas que não costuma durar tanto tempo e que Sofia fisicamente está bem, mas as memórias estão voltando, mas que é cedo demais para dar um diagnóstico. Ele revela que vai ter que fazer uns exames. Lili agradece e o doutor vai embora. Sofia pergunta para Lili se o pai já acordou. E Lili revela que ele precisou sair cedo para um compromisso. Sofia diz que o café da manhã fica para amanhã. Cassandra chega no estúdio e Carol diz para a menina ir fazer cabelo e maquiagem. Sandra diz que tá adorando que Carol tá tratando ela bem. Rafael aparece e diz que tá tudo pronto. E Sandra pergunta cadê as coisas que ela pediu. Carol explica que eles fizeram uma parceria com uma marca de lingerie e que chamaram Grazi para fotografar com Cassandra. Pietro mostra as lingeries para Sandra. A menina surta e diz que não vai dividir a capa com ninguém. E pergunta se ela vai ter que ligar para o pai. E se as cabeças vão rolar. Germano chega na casa de Lili e Sofia pergunta se o pai já voltou. Lili diz que Germano tinha uma reunião importante com um fornecedor da Bastille. Germano diz que teve, mas que já voltou. Sofia então vai para a cozinha e Germano pergunta da visita do médico. Lili explica a situação de Sofia e dos exames. Lili ainda diz que tem medo de como Sofia vai reagir à verdade e que eles têm que ir devagar. Germano diz que espera que Sofia não se lembre de que era aquela Nina também e pergunta se Lili contou para Rafael que Sofia está viva. Lili nega e diz que Rafael é muito impulsivo e que ele ficou com muita mágoa da Sofia. Sofia aparece e entrega um pão na chapa com manteiga para o pai. Germano diz que ela também se lembrou disso. Cassandra vai fazendo várias exigências e é tratada como uma princesa. Rafael pergunta para Carol se eles vão ter que ficar aguentando o chilique da doida. Carol manda ele falar baixo e diz que Cassandra é filha do dono que paga o salário deles. Hugo chega bravo no estúdio e pergunta quem está maltratando a filha dele. Cassandra diz que é Carol e que ela prometeu um monte de coisa, mas que era tudo mentira e que agora ela vai ter que dividir a sua capa com a Grazi Massafera. Hugo pergunta para Carolina que história é essa. Carol, nervosa, pede para Pietro explicar. Pietro diz que a garota propaganda da marca é a Grazi e por isso ela e Cassandra vão posar juntas de lingerie. Hugo fica chocado e Carol diz que não é nada vulgar e pede para Pietro mostrar.
o amigo de Carol começa a mostrar as duas lingeries para Cassandra. Cassandra diz para Hugo que Grazi vai ofuscar ela na capa. Hugo diz que Cassandra tem razão. Carolina fica brava e manda o Pietro ligar para Grazi e cancelar com ela. Cassandra diz para Rafael na edição colocar mais peito e mais bunda nela. Carol diz que vão colocar o que ela quiser e manda eles começarem logo. Fabinho no laboratório revela para Débora que a irmã dele apareceu. Débora fica chocada e Fabinho diz que ela tá viva e diz que isso é muito louco. Débora pergunta como ela sobreviveu no acidente. Fabinho diz que ela não se lembra de muita coisa, mas ela pelo menos está viva. Débora pergunta como o anel de Sofia foi parar no dedo da outra mulher. Fabinho diz que também não sabe disso e revela que vai buscar Cassandra no estúdio. A maluca vai fazendo as fotos e Carolina fala para Pietro respirar e contar até 10, mas Pietro diz que já está no 999. Gilda sai da cozinha e se depara com Hugo. O milionário diz que foi visitar o Flor do Lácio e diz que tá vendo que deixou o estabelecimento em boas mãos. Gilda diz que tá fazendo de tudo, mas ainda não encontrou o ponto da empadinha dele e fala para ele provar e dá na boca de Hugo. Elisa e Riscado vão vendo a cena e Riscado pergunta de Hugo e Gilda. Elisa diz que quem sabe assim ela não esquece do traste do Dino. Cassandra vai tirando as fotos e Carolina diz que chega e que ficou sensacional e que já tem muitas fotos para escolherem. Cassandra diz que por ela ficava ali o dia inteiro. Rafael diz que eles já estão o dia inteiro. Carolina diz que tem as fotos para a capa e todos aplaudem. Rafael pede para Charles desmontar os equipamentos porque ele vai ligar para Lili. Fabinho chega e cumprimenta Rafael. O fotógrafo diz que está tentando ligar para Lili, mas ela não atende e pergunta se aconteceu alguma coisa. Fabinho diz que é melhor Lili contar pessoalmente. Cassandra aparece e Fabinho sai da conversa. Lili diz para Germano que ela e Sofia foram fazer alguns exames e que depois foram ao shopping. Sofia diz que comprou o armário inteiro novo e pergunta se ela se vestia assim. A menina ainda diz que quanto mais ela vai lembrando de antes, menos ela lembra dos 2 últimos anos. Germano pergunta sobre o acidente e Sofia começa a fazer uma cena de quem tá traumatizada e começa a chorar. Germano pede calma. Dona Eusébia abre a porta e Rafael entra na casa de Lili e se depara com Sofia e fica em choque. Sofia abre um sorriso e ela abraça ele e chama ele de meu amor, mas nas costas de todo mundo ela dá uma risada diabólica. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!